A temporada 22-23 acabou e foi repleta aí de coisas incríveis como o confronto dos times de Milão nas semifinais de uma Champions, o Borussia Dortmund brigando até a última rodada com o Bayern pelo título e uma campanha inesquecível do Napoli na Itália. Então hoje a gente vai fazer um resumão geral de todos os campeões, de todos os títulos nas 7 principais ligas europeias, nas competições continentais e também depois um bônus em algumas ligas alternativas. Então vem com a gente lembrar tudo que aconteceu. A gente começa em terras holandesas e por lá a temporada 22-23 já começou com um baita clássico, né? PSV e Ajax se enfrentando na Supercopa da Holanda. E na moral que foi um jogão, né? Digno de clássico aí, teve briga, teve golaço, teve cartão vermelho, goleiro frangando, aquele caos delicioso de início de temporada do jeito que a gente gosta, né? No final foi o PSV que levou a melhor pra cima do Ajax, vencendo o confronto por 5-3, numa partida que foi logo no começo da temporada, mas se pá, que foi uma das mais bacanas de assistir da temporada inteira, né? E o PSV também foi o campeão no final das contas da Copa da Holanda, o torneio de mata-mata mais importante do país, vencendo de novo o Ajax, tá? Só que dessa vez foi 1-1 no tempo normal, a disputa foi pros pênaltis e lá o PSV se saiu campeão, com um detalhe de que os caras se deram melhor pra cima do Ajax nos 4 confrontos da temporada, né? Então a freguesia em 22-23 foi grande, amigo. Agora falando da Eredivisie, o Feyenoord disparou na tabela e levantou a sua 16ª conquista do Campeonato Nacional, chegando a liderar a competição por 22 rodadas e além dos 7 pontos de vantagem para o vice-líder, o Feyenoord teve apenas 2 derrotas no campeonato inteiro. Uma delas foi para o PSV, né, que acabou como vice-campeão, e a outra foi na última rodada do campeonato, com o time já tudo de ressaca, né, daquele jeito. Então foi uma campanha bem tranquila e constante do Feyenoord, e que dá para destacar aí do time deles o Santiago Jiménez, o mexicano, que foi o principal goleador, inclusive terminou como artilheiro da equipe em todas as 3 competições que disputou. E também destaque para o brasileiro Igor Paixão, que teve ótimos números na temporada. Agora é ver se Arne Slot e companhia vão conseguir dar o próximo passo, de repente conseguir algum brilhareco na próxima Champions, né? Veremos. E em Portugal a temporada começou com a famosa Supertaça, em que o Porto foi para cima do Tondela e meteu logo 3 golzinhos, placar clássico para começar a temporada bem. Foram 2 gols do Taremi, um do Evanilson, numa partida que você pode ficar se perguntando, ué, mas o Tondela não tá jogando a 2ª divisão de Portugal? Não caiu na última temporada? Como é que os caras estavam jogando a Supertaça? Pois é, mas eles foram finalistas da anterior Taça de Portugal, perdendo justamente para o Porto. E como o Porto também tinha ganhado o Campeonato Português, ele não poderia jogar a Supertaça contra ele mesmo, né? Então foi o Tondela vice da Taça de Portugal do ano passado, mas voltando para a temporada 22-23, nesta edição da Taça de Portugal, o Porto levou mais uma vez, vencendo o Braga por 2-0 com um gol do Brazuca Otávio, que foi muito bem na temporada. E por falar em taça, em Portugal os caras ainda têm a Taça da Liga, né, que é uma 2ª competição de mata-mata, e adivinha, o Porto também levou. A final foi contra o Sporting, né, que foi a vítima da vez, com os Dragões vencendo por 2-0, ou seja, das 4 competições nacionais que tem para disputar em Portugal, o Porto só não ganhou o Campeonato Português. Dragão bem no mata-mata, mas nos pontos corridos foi o Benfica que liderou praticamente a competição inteira. Desde que assumiu a liderança do Campeonato Português na 4ª rodada, não soltou mais, né? Ou seja, os caras ficaram 31 rodadas no topo da tabela, numa temporada que ficou marcada por times que vão fazendo uma campanha sólida, tão com cara de que vão ser campeões e no final deixam escapar e dão aquela pipocada. Mas na real depois a gente fala disso, né? Porque o Benfica não pipocou. O Porto no final é bem verdade que conseguiu se aproximar, mas na última rodada os encarnados garantiram o título português com 2 pontos de diferença na tabela. E também vale ressaltar a campanha de respeito que o Benfica fez na Champions League, né? Liderando um grupo que tinha PSG e Juventus, goleando alguns times e inclusive iludindo alguns, achando que o time poderia de repente ir mais longe na Champions, né? Principalmente com as fases goleadoras ali do João Mário, do Gonçalo Ramos, mas a verdade é que mesmo eu achando que os caras eram favoritos contra a Inter de Milão, foram eliminados pro time que eventualmente foi finalista, né? Mas foi uma boa temporada do Benfica também. Na França, a temporada já começou com o PSG adicionando mais um troféu para sua galeria, né? Foi a Supercopa da França contra o Nantes. Com a suspensão do Mbappé para aquela partida, saíram gols ali de Messi, Neymar e até o Sérgio Ramos deixou dele.
O que até hoje é meio louco pensar, tipo, Messi e Sérgio Ramos marcaram no mesmo jogo, pelo mesmo time, né? É difícil se acostumar, mas não precisa se acostumar, porque já não vai mais acontecer, né? Além disso, esse 4 a 0 pra cima do Nantes aí foi o primeiro jogo sob comando do técnico Gauthier, que aumentou bastante a expectativa pro trabalho dele. De repente, dessa vez o PSG vai empolgar, vai engrenar. Mas não só não vai engrenar, como alguns jogadores que eu falei aí já nem vão estar no clube na próxima temporada. Da Supercopa da França pra Copa da França, o Nantes era o atual campeão e conseguiu chegar em mais uma final, né? Só que dessa vez, ao invés de saírem com a taça, eles saíram aí estapeados, porque o Toulouse venceu por 5 a 1 e conquistou o seu primeiro título de primeiro escalão aí na história do clube. E o Nantes não só foi goleado na Supercopa da França, como também na final da Copa da França e quase foi rebaixado na Ligue 1, amigo. Isso porque no campeonato francês, né, apesar do Paris Saint-Germain ter perdido muito gás depois da Copa, né, tinha jogador ali jogando já completamente desinteressado. A verdade factual, né, uma opinião, é que o PSG liderou as 38 rodadas do campeonato, do começo ao fim. Então, apesar de no final alguns terem alguma expectativa de que de repente eles tropeçando, o Lens, que terminou ali em segundo lugar, né, conseguisse chegar e vencer o campeonato, não aconteceu. Mas mesmo liderando o campeonato de ponta a ponta, a comemoração de título do Paris, que era para ser um momento de celebração, parecia um funeral, com os torcedores vaiando o próprio técnico, vaiando o Messi, vaiando um garoto de 20 anos, o Ekitike, entre outros. E por que essa vaia toda, apesar do título? Porque o PSG basicamente sonha com a Champions League a temporada inteira. E quando eles são eliminados da Champions, como aconteceu nessa temporada, e de forma até assim fácil, né? O Bayern de Munique fez 3 a 0 no agregado, sem ter que suar tanto. Meio que a temporada do Paris quase que morreu ali, né? E foi curioso que nesse confronto contra o Bayern, numa equipe com Neymar, Mbappé, Messi, o próprio Sérgio Ramos, que é decisivo em Champions League na sua história aí, quem foi decidir mesmo foi o Coman. Teve lei do ex mais uma vez, né? O time contrata uma pá de estrelas e quem decide é um ex-jogador da base. E decide pro time rival, né? Aí que complica. De qualquer maneira, a temporada mal acabou e o PSG já tomou as manchetes novamente quando o Messi anunciou sua saída e foi para o Inter Miami. Também se especulou a possível saída do Neymar, então veremos aí que PSG e janela de transferências sempre dá novela, mano. É um casamento assim, em que o drama só aumenta a cada ano, né? Vamos agora para a Alemanha, porque a Supercopa de lá acabou com um movimentado Bayern de Munique 5, RB Leipzig 3, naquele que foi o primeiro título ali do Bayern na temporada, ainda sob o comando do Julian Nagelsmann. E como vocês podem ver, geralmente essas Supercopas ali, com jogadores ainda não muito em forma, né, acabam sendo sinônimo de jogo bem animado, com bastante gol. Além disso, o Bayern de Munique vinha bastante mudado, né, com o Lewandowski tendo saído para o Barcelona e com a chegada de Sadio Mané, que prometia muito e acabou não cumprindo. E esse confronto de Supercopa da Alemanha entre Bayern e RB Leipzig vai se repetir na temporada que vem, né, a 23-24, porque o Leipzig ganhou de novo a Pokal, a famosa Copa da Alemanha, batendo o Frankfurt na final por 2 a 0 com gols de Nkunku e Szoboszlai. Foi a segunda conquista consecutiva aí do time de Leipzig. E agora indo pra Bundesliga, né, não fui campeão, mas vale a pena aqui uma menção honrosa ao Union Berlin de Urs Fischer. Os caras chegaram a liderar muitas rodadas no começo da competição, surpreendendo todo mundo e fazendo com que o time virasse aí uma espécie de queridinho do público em geral. Alguns iludidos pensavam que poderia rolar de repente um Leicester 2.0 e o Union Berlin ser campeão alemão, mas no final das contas perdeu um pouco de desempenho, só que isso não muda o fato da trajetória ascendente do Union, né, da segunda divisão pra primeira, aí classificando pra Conference, depois pra Liga Europa e agora vai jogar Champions League pela primeira vez na sua história na temporada 23-24, uma história pra lá de bacana. E quando se fala de Bundesliga, muitas vezes se fala de falta de competição, né? Ah, é aquele campeonato que o Bayern de Munique já ganhou 50 mil vezes. Exatamente, é esse aí mesmo, só que dessa vez eles finalmente deram brecha pra alguém tentar ganhar, né? O clube passou ali por um terremoto no meio da temporada, quando a diretoria decide demitir o Nagelsmann, trazer o Tuchel. Isso trouxe muita instabilidade. O Bayern, inclusive, acabou caindo na Champions, caindo na Copa da Alemanha. Rolou uma agressão bizarra do Mané pra cima do Sané, né? Realmente as coisas estavam bem complicadas. E com isso, quem subiu pra liderança, faltando uma rodadinha pra acabar o campeonato, foi o Borussia Dortmund. O Borussia estava voando. O histórico deles em casa na temporada era muito bom, massacrando diversos adversários.
adversários. E para ser campeão alemão, bastava na última rodada eles vencerem o Mainz dentro de casa. O Mainz que já não brigava por nada e vinha de 4 derrotas consecutivas. Mas nunca é demais a gente duvidar do Borussia Dortmund. Porque com o Signal Iduna Park lotado, o Borussão toma de 2-0 logo no começo. Só vai conseguir buscar o 2-2 praticamente no último lance. Enquanto o Bayern de Munique fez o dever de casa, venceu o Colônia por 2-1 na última rodada, com gols aí do Coman e do Musiala, e acabou papando a 11ª Bundesliga consecutiva. Se continuar nessa pegada, daqui a pouco tem marmanjo de mais de 18 anos, já tem adulto, que os caras vão olhar pra trás e falar: pô, nunca vi outro time ser campeão da Alemanha que não fosse o Bayern. Não sei, nunca vi. E com um detalhe triste ainda, nessa partida que o Borussia Dortmund não conseguiu vencer, teve um pênalti perdido pelo Sebastian Haller, que acabou sendo decisivo para eles perderem o título, né? O Haller, que teve uma temporada aí de superação completa, venceu o câncer e vinha jogando bem. Certamente um cara que não merecia ficar marcado por alguma coisa negativa era ele, né? De qualquer maneira, todo mundo que não é fã do Bayern de Munique ficou um pouquinho indignado com o Borussia Dortmund, pelo menos, né? Como que o Borussia Dortmund enfrentou o Mainz nessas condições e não venceria esse jogo? Ninguém poderia imaginar, né? Bancável Borussão. E agora indo pra Itália, não tem como não dar destaque pros caras, porque o futebol italiano foi protagonista nessa temporada. E a gente começa justamente com a Série A italiana, porque o Scudetto vem trocando de mão ano a ano, e pela 4ª temporada consecutiva tivemos um campeão diferente do ano anterior. E dessa vez foi o Napoli, encerrando um período de 33 anos de angústia e dor, com uma campanha épica e inesquecível aí dos comandados do Spalletti. Foram 34 rodadas no total na liderança do campeonato, terminando com 90 pontos, 16 na frente do vice-líder, que foi a Lazio. E se pouco mais de 3 décadas atrás os astros Careca e Maradona levaram o Napoli ao topo da Itália, dessa vez os astros Osimhen e Kvara jogaram uma bola absurda e caíram nas graças do time e da cidade. Inclusive a gente fez um vídeo especial só sobre essa jornada do Napoli, tá passando aí no card, vale a pena assistir também, beleza? Outro destaque na Itália foi a Inter de Milão do Simone Inzaghi, né, que começou a temporada jogando a Supercopa da Itália, justamente no Derby della Madonnina contra o Milan, e metendo sonoros 3-0. Com isso aí, a Inter venceu a sua 2ª Supercopa consecutiva, empatou com o Milan como o 2º maior vencedor da competição e deu início ao que seria uma série de clássicos em que o lado vermelho da cidade de Milão sempre sairia mais triste, né? Isso porque Milan e Inter tiveram um confronto histórico nas semifinais da Champions League. Imagina um clássico dessa magnitude, né? Um dos maiores do planeta, valendo vaga numa final europeia, velho. Depois de um primeiro jogo onde a Inter foi muito melhor, né? Dominou grande parte da partida. Os caras também venceram o jogo de volta, mostrando aí que a freguesia do Milan nessa temporada esteve muito forte. E foram pra final da Champions, que perderam, é verdade. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora, a Inter foi um pouquinho similar ao Porto, né? Perdeu o título de pontos corridos que disputou, mas foi bem em todas as outras competições. Isso porque além de ganhar a Supercopa da Itália e ir pra final da Champions, também foi campeão novamente da Copa da Itália. Foi batendo de virada a Fiorentina na final por 2-1, com 2 gols do Lautaro Martinez. Se na Copa do Mundo ele jogou muito mal, perdeu a posição pro Julian Álvares e foi apelidado carinhosamente por alguns aí, né, de Laubagri Martinez, pela Inter na temporada em geral ele foi muito bem. E se a Inter foi vice na Champions, a Fiorentina também foi pra final da Conference League e acabou sendo derrotada pelo West Ham, né? Enquanto a Roma perdeu a final da Liga Europa. Ou seja, o futebol italiano foi para 3 finais europeias, perdeu as 3, mas de qualquer maneira é meio que um ressurgimento, né? Uma reação positiva aí depois de alguns bons anos onde os times pareciam mais enfraquecidos a nível europeu. E outro ressurgimento foi na Espanha, quando o gigante catalão Barcelona voltou a sorrir um pouquinho, né? Depois de tempos aí mais do que conturbados lá no clube, uma porrada de crises para todo lado. Agora a verdade é que com a lenda Xavi Hernandes no comando técnico e o clube obviamente sem o Messi, né? O Barcelona levantou a taça da La Liga, que não vencia desde 2019, o que foi algo muito importante para essa etapa de reestruturação do Barcelona, né? E também um momento em que o Xavi conseguiu ali, com novas peças, acabar dando destaque para muitos jogadores, principalmente na parte defensiva, né? O lateral esquerdo Alejandro Balde, de apenas 19 anos, tomou a titularidade. Christensen se mostrou um zagueiro muito bom, assim como Koundé e Ronald Araújo, ainda na linha de defesa, né?
O Pedri e o Gavi no meio campo foram muito bem, Ter Stegen catou tudo embaixo das traves e o próprio Lewandowski não foi tão artilheiro quanto nas últimas temporadas pelo Bayern de Munique, mas ainda assim foi bem e foi muito importante para a conquista desse campeonato espanhol. O Barça, que se tornou o time do Uno Acerismo, vencendo trocentos jogos por 1-0 durante a temporada e chegando a flertar com um recorde aí que colocaria o Barcelona como a melhor defesa da história das top ligas europeias. Só que no final, nas últimas rodadas do campeonato, eles desandaram completamente e esse recorde virou água, né? Mas no meio da temporada, esse time aí do Barça também conquistou a Supercopa da Espanha, exatamente. Foi em um El Clássico absurdo, né? Com o placar de 3-1 pro time catalão, com gols das joias Pedri e Gavi, e oficialmente o primeiro título do Barcelona na era pós-Messi. Já a outra competição da temporada, que é a Copa do Rei, ficou nas mãos do Real Madrid e com um gostinho saboroso, né? Porque pra chegar na final, o Real Madrid teve que dar o troco no Barça, eliminando os culés nas semis com direito a um 4-0 dentro do Camp Nou, com um hat-trick do Benzema, amigos. O Benza que inclusive já foi pra Arábia Saudita, né? E quem não foi é o Rodrigo, que foi o responsável por dobletar na final da Copa do Rei contra o Osasuna, dando naquele momento ao Real Madrid o seu terceiro título da temporada, porque já tinha vencido o Mundial de Clubes, né, contra o Al Hilal, e também a Supercopa da UEFA lá no comecinho da temporada, batendo o Frankfurt na decisão. Dá pra dizer que não foi uma das melhores temporadas do Real Madrid, especialmente porque eles chegavam aí como atuais campeões do Espanhol e da Champions, mas também não foi das piores, né? E apesar do time ter se mostrado um pouco inconstante, dá pra ressaltar alguns jogadores, como o Rodrigo, que conseguiu subir de produção e ganhar mais importância dentro do elenco, né? O próprio Camavinga, que era meio campista e acabou se consolidando como um ótimo lateral esquerdo, entre outros, mas principalmente o Vinícius Júnior, tanto dentro de campo, com ele se consolidando cada vez mais como um dos top 5 melhores jogadores do planeta, como também fora dele, porque o Vini foi alvo de todo tipo de preconceito nojento e de racismo durante a temporada, e ele não baixou a cabeça, ele lutou contra, encabeçando aí uma luta antirracista muito importante por conta desses episódios absurdos que ele sofreu lá na Espanha, e obviamente estamos contigo, Vini. E não foram apenas os dois gigantes da Espanha que venceram os títulos da temporada não, tá? Isso porque o Sevilla, o Sevilla, né, venceu mais uma final de Europa League, dessa vez contra a Roma, num jogo que pareceu mais um filme do Senhor dos Anéis por causa da duração. Olha só, com o tempo normal, mais os acréscimos, né, do primeiro e do segundo tempo, mais a prorrogação, mais os acréscimos do primeiro e do segundo tempo da prorrogação, foram 147 minutos de jogo, amigo. Se tu colocar aí as penalidades, porque o jogo foi decidido nos pênaltis, né, dá quase 3 horas, parceiro. Um negócio histórico, né, e também foi a final com mais cartões na história da competição, foram 13, sendo 7 só pra Roma. E não tem jeito, Europa League é sinônimo de Sevilla, os caras disputaram 7 finais e ganharam as 7, mano. É um negócio inacreditável, dessa vez foi nos pênaltis, com uma coincidência muito doida, né? O lateral Montiel, que tinha sido responsável por cobrar o último pênalti que deu o título da Copa do Mundo pra Argentina, agora também cobrou o último pênalti que deu o título da Europa League pro Sevilla. Uma bela coincidência na carreira dele e também um momento oportuno pra lembrar que a gente não vai falar de Copa do Mundo nesse vídeo, porque a gente tá falando aqui do futebol de clubes, tá? Se você quiser, a gente tem 2 vídeos especialíssimos sobre a Copa de 2022 que vão estar passando no card aí pra você dar uma olhada depois. Agora a gente vai pra Premier League, a casa do futebol inglês, que geralmente é a liga mais badalada da Europa, né? E o começo já foi bom com o Liverpool e City disputando o Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra, e o Liverpool vencendo por 3-1. Um jogo que mostraria o que seria a temporada, né? O Liverpool muito bem e tal. Mas não, foi um resultado bem enganoso, né? Isso porque na Premier League os Reds acabaram tendo momentos horrorosos, principalmente a primeira metade da temporada, muito instável o time, que ficou brigando no meio da tabela. Enquanto isso, no topo dela, tivemos os Coringas do Arteta liderando por 27 rodadas, eu repito, 27 rodadas, com o Guardiola só lá atrás, esperando pra dar o bote, falando que não dá mais pra ganhar a liga, já era, papapá. E no final das contas, todo mundo sabe, os Gunners tropeçaram, o Manchester City é tubarão, não perdoa, sentiu o cheiro de sangue e abocanhou, fez uma campanha histórica e levou o tricampeonato consecutivo da Premier League, 5 conquistas do Guardiola em 6 anos, é um negócio brutal. Isso desde que ele chegou em 2016, né? E alguns diziam que a Premier League é diferente. Não, lá o Guardiola não vai ter essa moleza não. Premier League não é Bundesliga, lá ele não vai conseguir. E apesar dessa queda de rendimento no final, que alguns chamam de pipocada do Arsenal, outros dizem que não, de qualquer maneira os Gunners fizeram uma ótima campanha e vale ressaltar aí alguns jovens como Martinelli,
Tonali, o Odegaard e o Saka, que se transformaram em peças fundamentais dessa equipe que a gente imagina que vai conseguir dar alegria pro torcedor aí nos próximos anos, né? E falando em Premier League, a gente também tem que ressaltar a estrela do Haaland, que chegou e logo na sua primeira temporada conseguiu terminar a liga como artilheiro, quebrando a marca de jogador que mais meteu gol em apenas uma edição da Premier League. Foram 36 tentos em 35 jogos. O cara jogando como se a melhor liga do mundo não fosse nada, sacou? E só pra não dizer que a gente não falou, vale ressaltar também as campanhas do Newcastle na Premier League, né? Muito bom o trabalho do Eddie Howe, botando os caras na Champions novamente depois de 20 anos. E o brilhante trabalho do De Zerbi à frente do Brighton, um dos futebols mais legais de assistir aí na temporada europeia. E com o Brighton indo pra uma competição a nível europeu pela primeira vez na sua história, vai jogar a Europa League. E é importante ressaltar que, além de Arsenal e Manchester City, o único time que conseguiu liderar a Premier League nessa temporada foi quem? O Totão da Massa. Foi apenas da primeira rodada, mas tá valendo, beleza? Que fique claro. Mas os melhores momentos do Tottenham na temporada não foram nem do time, né? Foi do Antônio Conte, primeiro tretando com o nosso querido Thomas Tuchel e depois saindo do clube, dando uma última entrevista em que ele jogou a culpa em todo mundo, falou mal do clube na frente das câmeras. O bicho tava pistolaço mesmo, né? E o City também conquistou outro campeonato nacional, foi a Copa da Inglaterra, um clássico aí de Manchester, né? Pra cima do Manchester United com 2-1, que contou com 2 golaços do Gundogan, um cara que adora aparecer em momentos decisivos e certamente costuma crescer nas retas finais de temporada, né? E por falar em Manchester United, eles não passaram a temporada de mãos abanando não, venceram a Copa da Liga Inglesa pra cima do surpreendente Newcastle, por 2-0, né, contando ali até com um gol do Casemiro. Primeiro troféu pro Erik ten Hag por lá. E finalmente chegamos nela, a Champions League, uma competição que na fase de grupos teve o Bayern de Munique amassando seus principais adversários, incluindo Barcelona e Inter de Milão, e depois vencendo o PSG nas oitavas com extrema facilidade, o que fez muitos colocarem o Bayern como um dos grandes favoritos para ganhar, só que ninguém poderia esperar que eles fossem trocar de técnico assim do nada e gerar uma crise meio que porque quiseram, né? Caíram de rendimento e logo as pessoas começaram a apontar como favoritos Manchester City e Real Madrid, e esses dois colossos aí em termos de força atual, né, se enfrentaram nas semis, com o primeiro jogo sendo 1-1, mas com o segundo se concretizando a profecia de Wayne Rooney. Ele tinha dito: o City não vai ganhar do Real Madrid, o City vai massacrar o Real Madrid. E o que poderia parecer loucura na época foi correto, porque o City meteu 4-0 no Real, classificando para a final sem susto nenhum. E na grande final eles enfrentariam uma Inter de Milão, que apesar de ser underdog, né, não era nem de longe favorita para esse confronto, fez um jogo muito bom, jogou para ganhar com muita coragem, conseguiu acuar e neutralizar o Manchester City em diversos momentos do jogo, mesmo com a ausência do De Bruyne, que deixou a final lesionado. Mas no momento de brilhantismo coletivo, o Rodri acertou uma bola colocada no cantinho, perfeita, tirando dos camaradas que estavam em cima da linha ali para tentar evitar o gol, abrindo o placar para o Manchester City. E depois, com o Ederson operando alguns milagres lá atrás, os Citizens acabaram confirmando o título da Champions League pela primeira vez na longa história do clube. Acaba sendo a concretização aí do que o pessoal lá dos Emirados Árabes, né, de Abu Dhabi, queria desde que adquiriu o Manchester City, começou a expandir o Grupo City pelo mundo com a aquisição de outros clubes. É a glória máxima, algo que eles estavam aí atrás faz muito tempo e que conseguiram logo com uma tríplice coroa, a primeira da história do clube e a segunda da carreira do Guardiola, tornando ele o único técnico a conseguir 2 vezes. E daria pra falar muito sobre esse assunto, mas só quero destacar 2 coisas rapidinho. O Pep Guardiola ganhou a sua 3ª Champions, né, abrindo um debate aí de se ele é ou não é o melhor treinador da história. Por enquanto ainda há bastante discussão, acho que no futuro não vai ter tanta, né. E também vale destacar a temporada do Haaland, que na sua estreia pelo Manchester City, o cara ganhou a tríplice coroa, né? E além disso foi artilheiro da Premier League, artilheiro da Champions, ainda coletou uma pá de prêmios individuais e quebrou uma pá de recordes também. Então acho que em termos de uma temporada de estreia por um jogador em um clube, é simplesmente um negócio dos sonhos, assim. Parece um roteiro de cinema em que o roteirista exagera um pouco, sabe? Faz um negócio um pouco irrealista, mas é Haaland, né? Com o Haaland não existe nada irreal. E algo surreal foi a comemoração do
título do City, com o Jack Grealish bebendo todas durante tipo 4 dias seguidos, né? E gerando fotos engraçadíssimas aí e até algumas épicas como essa. E o roteiro meio que acaba por aqui, mas eu queria falar de alguns detalhes bem rapidinho sobre outras ligas alternativas, pode ser? Então vem comigo rapidão. Na Turquia, o Galatasaray contou com o brilho de Maurito Icardi para vencer o título da liga. Exatamente, Icardi voltou a jogar bem por lá, tá? Enquanto na Copa do país, o Fenerbahçe foi campeão com um doblete de Batshuayi, exatamente ele mesmo, que foi o primeiro e único título do Jorge Jesus na frente do Fener, porque ele já anunciou sua saída. Na Rússia, o Zenit foi campeão com o pé nas costas, mas o destaque aqui na verdade é pro brasileiro Malcom, que voltou a jogar muito bem e foi artilheiro disparado da liga, inclusive voltando a ser convocado para a seleção brasileira. E a situação na Ucrânia continua horrível, né, com o conflito lá, mas eles adaptaram a liga para que o futebol não parasse, e o campeão acabou sendo o Shakhtar Donetsk mais uma vez, com um time repleto de ucranianos. Exatamente, o time que antes era populado por hordas e hordas de brasileiros e outros estrangeiros, por conta da guerra na Ucrânia, acabou perdendo muito esses atletas e tendo que mirar o mercado nacional ali para conseguir se reforçar, né? Na Escócia, o Celtic completou a tríplice coroa nacional, vencendo a Copa da Escócia, a Copa da Liga e o Campeonato Escocês, metendo 99 pontos e marcando 114 gols. Uma campanha absurda que fez o treinador dos caras, o Ange Postecoglou, já ganhar uma chance num time de Premier League. E na Bélgica, algo inacreditável. O Genk estava sendo campeão belga até os 94 minutos de jogo da última rodada. Foi aí que o zagueirão belga Alderweireld tirou esse tirambaço da cartola, praticamente no último lance da partida, para dar o título belga para o Royal Antwerp. O primeiro troféu de liga do clube desde 1957 e pô, que forma de conseguir, né? Esse aí foi um baita resumão dos campeões da temporada europeia. A gente espera muito que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa um like que ajuda muito a divulgar nosso trabalho pra gente. E nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!